Boa tarde a todos, desculpem o atraso. Comecemos então pelos números, como é habitual. O relatório de situação de hoje da Direção-Geral da Saúde, contendo os dados até ao dia 10 de abril às 24 horas, que acaba de ser libertado, mostra que temos um número de 15.987 casos confirmados, ou seja, mais 515 casos do que ontem, o que significa um acréscimo de 3,3%. Este total de casos confirmados é acompanhado por um número total de casos não confirmados de 110.352 e de 3.961 casos a aguardar resultados laboratoriais, num total de casos suspeitos desde o dia 1 de janeiro de 2020 de 130.300. De destacar ainda que temos à data 266 casos de doentes já recuperados, o que significa mais 33 do que ontem. Relativamente aos óbitos, temos à data 470 óbitos relacionados com a Covid-19, ou seja, mais 35 óbitos do que ontem. De referir a este propósito que a taxa de letalidade se situa, face a estes dados, nos 2,9%, sendo de 10,6% nas pessoas com mais de 70 anos. Relativamente àquilo que é o estado das pessoas que são casos confirmados. Tínhamos, a esta mesma data, 88% de pessoas a receberem algum tipo de cuidado domiciliário e a serem acompanhadas no seu domicílio, através de vigilância nos termos que estão definidos, e tínhamos 7,3 pessoas em internamento, das quais 5,9% em enfermaria geral e 1,4% em unidade de cuidados intensivos. Tínhamos ontem menos 4 pessoas internadas. Tínhamos à data deste boletim, corrijo, menos 4 pessoas internadas. Dito isto, analisado o boletim, aquilo que se mantém em termos de constatação geral é que estamos numa fase de planalto. No entanto, todos estes resultados, como temos sublinhado ao longo dos últimos dias, são ainda dados muito preliminares e devem ser interpretados com cautela. Mas há aqui um aspecto inequívoco do qual não nos podemos distrair. Todos os nossos esforços precisam de continuar a ser no sentido de reduzir a transmissão. E para isso é muito importante a correta transmissão das mensagens de saúde pública. Por isso, hoje, gostávamos de aproveitar este momento para apelar à ajuda de todos e de nos focarmos em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto dos testes. Nas últimas horas, suscitou-se a questão de o relatório de situação diária da Direção-Geral da Saúde referir um número de casos confirmados inferior ao número de testes positivos dado pelo Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge. Recordo e sublinho e explico que um caso confirmado poderá corresponder a mais do que um teste positivo. Por exemplo, o critério de cura, como sabem, é aferido pela realização de 2 testes. E se uma pessoa for testada várias vezes, porque já não tem, por exemplo, sintomas, mas demorar até ter o seu teste confirmado, estes testes contam. Por outro lado, recordo também que existe, em várias circunstâncias, confirmação interlaboratorial em casos de dúvida. Recordam-se que no início da epidemia, o laboratório Ricardo Jorge fazia um teste de repetição para todos os nossos casos confirmados, para garantir que não havia
de facto, nenhuma divergência entre a forma como os vários laboratórios estavam a trabalhar. Ainda hoje, em caso de dúvida, há repetição de testes. Não devemos, portanto, estranhar que haja um número de testes com resultado positivo superior ao número de casos confirmados. Insisto, o número de casos confirmados corresponde ao número de doentes com teste positivo para SARS-CoV-2, mas um doente pode ter realizado vários testes, em alguns casos realizou efetivamente vários testes com resultado positivo. Dito isto, aproveito para referir, ainda a propósito de testes, que desde o dia 1 de março foram realizados 161.475 testes de diagnóstico para Covid-19, dos quais 17.893 foram, portanto, positivos. Desde o início do mês foi feita uma média de cerca de 9.000 testes dia. O dia 8 de abril mantém-se como o dia com maior número de testes, 10.715, de acordo com os dados que tínhamos disponíveis no início desta conferência. Do total de testes, 53% foram realizados nos laboratórios públicos. E, neste contexto, de testes realizados em laboratórios públicos, não contando aqui com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que faz testes para todo o país, regiões e também até para alguns países africanos de língua oficial portuguesa, gostava de partilhar convosco que a percentagem de testes por região à data é de 53% de testes realizados no Norte, 14% no Centro, 27% em Lisboa e Val do Tejo, 1% no Alentejo e 1% no Algarve, 2% nos Açores e 1% na Madeira. Repito, em laboratórios públicos. Não inclui os laboratórios privados, nem o INSA, não temos ainda esta distribuição regional para todas estas entidades. O segundo tópico que gostaria de precisar é relacionado com boletins epidemiológicos regionais e locais. Quero esclarecer inequivocamente que não há qualquer proibição de partilha de informação. Há, sim, um apelo claro a que todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial as autoridades locais e regionais de saúde, se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional. Boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas. Acresce, pela dimensão de alguns dados, a possibilidade de violação do segredo estatístico. A título meramente exemplificativo, gostava de vos recordar que temos sido sucessivamente confrontados com o tema da caracterização demográfica dos casos confirmados, constante do relatório de situação diário da Direção-Geral da Saúde, que, alegadamente, não teria correspondência na realidade concelhia, facto para o qual nos têm feito chegar muitas mensagens. Chamo a atenção, uma vez mais, e de uma forma mais genérica, para a nota metodológica, para a nota de rodapé que acompanha o quadro, e que todos os dias tem acompanhado o quadro, e que refere, e passo a ler, a informação apresentada refere-se ao total de notificações clínicas no sistema SINAV, corresponde a 78%, a apenas 78% dos casos confirmados. Os dados são apresentados por conselho de ocorrência, apresentados agora por ordem alfabética. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados. Gostaria de partilhar convosco, a este propósito, o seguinte. O que nos preocupa é que a informação de fontes oficiais seja reportada ao mesmo momento horário. Se assim não for, temos naturais divergências de dados que geram perturbação. Por outro lado, preocupa-nos que a granularidade da informação possa pôr em causa o segredo estatístico e isso não é admissível. Por último, temos que ter em atenção que algum tipo de informação apenas pode ser coligido por entidades oficiais. Como tal, a Direção-Geral da Saúde está, neste momento,
a trabalhar numa metodologia que permita que as suas entidades locais e regionais possam também aferir aquilo que são os seus próprios reportes informativos pelos mesmos períodos de tempo, apelando-se às entidades locais e regionais para que não deixem de partilhar a informação com as entidades com quem articulam, mas que tenham a preocupação de, quando pretendem produzir relatórios ou boletins, os aferirem pela informação da Direção-Geral da Saúde, alertando, procurando esclarecer e esclarecendo eventuais discrepâncias. O terceiro tópico e último que gostava de referir prende-se com o acesso de dados para a investigação. Recordo que o Decreto-Lei 2B-2020 de 2 de abril, que regulamentou a prorrogação do estado de emergência, enquadrou também o acesso a dados anonimizados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para efeitos de investigação científica e determinou que a Direção-Geral da Saúde deve disponibilizar à comunidade científica e tecnológica portuguesa o acesso a microdados de saúde pública relativos a doentes infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, devidamente anonimizados e sem possibilidade de identificação do respectivo titular. Independentemente de outras diligências em curso, e independentemente de, até ontem, estes dados já virem sendo distribuídos a quem os solicitava, a Direção-Geral da Saúde disponibilizou ontem na sua página um formulário de acesso a dados. Numa hiperligação que está disponível, encontra-se a descrição das variáveis disponíveis no ficheiro de metadados, ao qual é possível aceder mediante pedido que pode ser carregado na própria página. Termino. Mesmo que todos estejamos a viver tempos de exceção relativamente a este tema, a proteção de dados e a ética na investigação têm, obviamente, de ser garantidas. E, por último, para que todos sejamos agentes de saúde pública, ninguém, nem emissor, mas também não receptores, pode abdicar de um enorme esforço de comunicação e essa comunicação tem de ser totalmente responsável. Obrigada e colocávamos agora à vossa disposição para perguntas. SIC. Carolina Valada, jornalista da SIC em representação da TV e da CMTV. Pergunto à Sra. Ministra se alguma vez esteve em cima da mesa a possibilidade do Serviço Nacional de Saúde cobrir todas as despesas dos doentes Covid que dão entrada nos hospitais privados depois da fase de mitigação. Se não, como é que a Sra. Ministra explica que os privados tenham feito estas declarações numa reportagem emitida ontem pela SIC? Obrigada pela questão. Penso que temos que ser muito racionais relativamente a esse tema e que ele é facilmente compreensível pelas portuguesas e pelos portugueses se formos racionais. Obviamente que o Serviço Nacional de Saúde tem uma obrigação de cobertura de todas e de todos os portugueses e tem respondido relativamente à resposta à Covid-19 como em relação a outras patologias. O Serviço Nacional de Saúde tem, tradicionalmente, mecanismos de articulação com os setores privado e social, designadamente contratos de adesão. E, portanto, aquilo que desde o início do surto com casos confirmados em Portugal tentámos fazer foi, com uma articulação que tem corrido bem com os parceiros do setor privado e social, analisar as possibilidades de termos acordos de adesão que seriam um mecanismo preferível à eventual necessidade de requisição. Esses acordos de adesão foram discutidos e, em fase preparatória, terão sido postas em cima da mesa pelas entidades que têm competência nessa matéria várias hipóteses. Os acordos de adesão, as cláusulas contratuais gerais, foram homologadas por meu despacho desta semana e, portanto, agora as entidades que operam no setor privado e social podem, se assim o entenderem, e desde que haja necessidade confirmada pelas entidades hospitalares e pelas administrações regionais de saúde, integrar a resposta à Covid-19. Coisa diferente é, naturalmente, aquilo que estas entidades possam ter realizado em termos de atividade assistencial aos seus próprios doentes. O que ninguém entenderia, certamente, era que o Serviço Nacional de Saúde, de um momento para o outro, fosse também responsável financeiramente
por aquilo que têm sido os atendimentos dos utentes que, pela sua livre vontade, pela sua iniciativa, escolheram dirigir-se a um prestador privado. Sempre dissemos que a porta de entrada é, desejavelmente, o SNS 24, a linha de saúde 24. E, portanto, não faria sentido que utilizássemos agora um outro entendimento distinto daquele que sempre temos utilizado. Deixa-me só colocar aqui um caso prático. Uma pessoa que vai a um hospital privado por iniciativa própria, que dá positivo para a Covid-19, se estiver de ficar internado, quem é que paga no final a conta? É o Estado ou é a pessoa? Quem é que pagaria antes? A resposta é muito simples. Quem é que pagaria antes? RTP. Isabel Marques da Costa, da RTP. Nas últimas horas, Sra. Ministra, foram detidas algumas pessoas, um número talvez seja 6, pelo menos dizem uma meia dúzia, dos agentes da autoridade, por não estarem a cumprir o confinamento a que estão obrigatórios, uma vez que lhes foi diagnosticada a Covid-19, ou pelo menos positivo para o novo coronavírus. Eu perguntava-lhe, estes detidos vão para onde? Uma vez que, ao serem detidos também, os agentes da autoridade que detêm essas pessoas, elas próprias também têm que levar para algum sítio para essas pessoas cumprirem esse confinamento por uma questão também de saúde pública, e se este comportamento pode levar a que as medidas mais restritivas se prolonguem mais no tempo do que seria necessário. Obrigada pela sua questão. É evidente que todos temos apelado desde o início do surto à adesão voluntária às medidas de confinamento profilático ou de confinamento no caso de doença. Tivemos exemplos absolutamente extraordinários, como foi aquele que tivemos com os nossos regressados do ano, que desde o primeiro momento aceitaram ficar, não nas suas próprias casas, mas numa instalação específica, com limitações adicionais, preparada para ficarem confinados. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam que aquilo que lhes recomendamos para evitarem a propagação da doença é importante para elas, naturalmente, mas é muito importante para a comunidade como um todo, e o nosso apelo vai no sentido da adesão voluntária a esta terapêutica, que é uma terapêutica que não passa pela toma de medicamentos ou pela administração de determinados fármacos, mas passa por, de facto, as pessoas se absterem de contacto social. Quando assim não é, e face ao risco que pode representar para a comunidade um incumprimento, é evidente que tem que haver estas medidas, do tipo daquelas que estava a descrever, e é evidente que as pessoas terão de ser reconduzidas àquilo que sejam as condições adequadas a que elas cumpram o isolamento, desejavelmente os seus domicílios, se não tiverem condições para permanecerem, se não tiverem necessidade de estar hospitalizadas, como imagino que seja o caso. Mas, portanto, a questão, basicamente, é a do cumprimento rigoroso por todos daquilo que são as recomendações, e voltamos a apelar. Mas este tipo de comportamento pode levar a que as medidas sejam estendidas mais no tempo, porque ao ter esta atitude incorre no maior contágio, não é? É evidente que o incumprimento, o desrespeito pelas medidas de confinamento e de prevenção em termos de higiene, etc., tem um risco adicional de contágio para toda a população e, portanto, deve ser evitado. É evidente que a nossa perspectiva é a perspectiva do apelo pedagógico ao respeito, e que depois há uma medida de intervenção que é competência de outras autoridades para garantir a respectiva aplicação. E sim, respondendo diretamente à sua questão, se todos hoje saíssemos para a rua e nos relacionássemos indiscriminadamente, é evidente que sabemos que isso iria ter consequências negativas para todos nós. Lusa? Bom dia, Mariana Queiro, da agência Lusa. A minha questão tem a ver com os cerca de 1.700 testes serológicos que estão previstos para o final do mês de abril. Eu queria saber se já existem critérios para a realização destes testes, ou seja, quais são as pessoas que vão realizar estes testes e como é que vão ser selecionadas, e quais são esses critérios. Obrigada. Muito obrigada. Como sabem, esse inquérito serológico é um estudo piloto que vai ser realizado e conduzido pelo Instituto Ricardo Jorge, obviamente com o apoio quer da Direção-Geral da Saúde, quer da Academia, e neste momento o que está a ser definido são exatamente as perguntas que fez. Qual vai ser o tipo da amostra, qual vai ser o tipo de teste, como é que vão ser depois feitos os testes, como é que vai ser aferido o nível de anticorpos. Portanto, estamos na fase preparatória para um
inquérito serológico ainda piloto, para perceber quais são as dificuldades metodológicas e qual vai ser a melhor forma de, no futuro, reproduzir depois para uma amostra maior da população, com a finalidade, como sabem, de tentar perceber qual é o grau de imunidade da população que está em Portugal ao fim da primeira onda, pelo menos, da pandemia. E também já aqui dissemos que, além deste estudo piloto e de um primeiro inquérito serológico nacional, poderá ser necessário fazer-se novos, porque são metodologias novas, com um vírus novo, que não se sabe exatamente qual é que vai ser o comportamento em relação aos anticorpos, à subida destes anticorpos e também à duração desta imunidade. Mas sim, está a ser preparado, está a ser estudada a forma como vai ser aplicado e a partir dessa amostra de 1.700 pessoas será uma amostra aleatória que representará grupos populacionais, clusters populacionais importantes. Público por videoconferência? Boa tarde, Ana Maia do Jornal Público. Eu gostaria, se fosse possível, que pudessem fazer uma análise ao facto de, nos últimos dias, o número de doentes internados em enfermaria e em cuidados intensivos terem registado uma descida ou então pequenas flutuações no sentido da subida, e gostava que nos pudessem dar uma indicação do que é que isto pode representar ou não em termos de evolução de doença e se é um bom sinal ou não. Gostaria também de saber se haveria dados atualizados sobre os profissionais de saúde que estão doentes e, nomeadamente, aqueles que estão internados em cuidados intensivos. Obrigada. Olá, Ana Maia, bom dia. Se a senhora Diretora-Geral de Saúde não se importasse, talvez tenha os dados já consigo e eu ainda não tenho, confesso. Então, olha, podemos começar, de facto, pelos profissionais de saúde. Nós hoje temos a data em que foram reportados, portanto, à meia-noite do dia de ontem para hoje, estavam 1.849 profissionais sinalizados como sendo Covid, ter a doença, portanto, ter dado o teste positivo. Destes, 488 são enfermeiros, 276 são médicos e 1.085 são outras profissões. Portanto, estes são os dados dos profissionais de saúde. Relativamente à sua permanência em unidades de cuidados intensivos, nós não sabemos a totalidade, temos apenas informação de algumas regiões e, de facto, confirma-se que alguns profissionais de saúde têm estado em unidades de cuidados intensivos, mas, felizmente, com evolução positiva até à data. E, portanto, essa é uma notícia boa, o que estará de acordo com o grupo etário destes profissionais, uma vez que são ativos e, portanto, apesar de estarem em unidades de intensivos, depois recuperam e têm alta para as enfermarias. Relativamente à pergunta que nos fez, porque é que estarão a estar menos doentes em internamento e menos em cuidados intensivos, nós todos temos assistido também nos últimos dias, felizmente, ao que a senhora Ministra referiu, poderá ser o Planalto, nós não temos uma entrada muito grande de doentes por dia, a percentagem hoje, por exemplo, foi relativamente baixa e também há aqui uma coisa muito importante, porque pode estar a haver uma precocidade de intervenção e, portanto, nós sabemos que o número de pessoas que está a ser assistida em casa é um bocadinho superior a 80%, o número de internados corresponde ao que estávamos mais ou menos à espera e sabemos que, de facto, e felizmente até à data, pode mudar, como sabem, isto é uma situação muito dinâmica, o número de pessoas que têm entrado em intensivos não tem sido muito grande, o que também reflete a dinâmica da epidemia. Portanto, os números estão concordantes com o que está a acontecer e com o que está descrito na literatura. Vamos continuar a acompanhar, isto é visto semana a semana, dia a dia, hora a hora, todos estamos conscientes que uma situação que hoje é de uma forma pode ser diferente em dias subsequentes e, portanto, manter-nos alerta, atentos, fazendo aqui também um apelo, a senhora Ministra já fez, à qualidade da informação e agora apelava diretamente aos médicos, porque de facto tudo o que nós reportamos no boletim tem como grande fundamento e sustentação aquilo que os médicos nos reportam, quer através do SINAV, quer através de outros instrumentos de recolha de informação, e portanto aqui os médicos são fundamentais como fonte primária de informação e como qualidade da informação que nós vos queremos e queremos prestar a toda a gente. Não sei se é só possível esclarecer uma coisinha.
É possível esclarecer uma questão? Então, no caso dos doentes, por exemplo, internados em cuidados intensivos, estamos a falar sobretudo de recuperações que vão para a enfermaria. Não sei se é possível ter aqui uma média de tempo de estadia de cuidados intensivos. Sim, nós estamos a coligir essa informação, mas sabemos de fonte segura dos intensivistas exatamente isso que referiu, que tem havido duas situações em relação às pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos. Algumas recuperam e vão para a enfermaria, portanto melhoram o seu estado e voltam para a enfermaria, e algumas obviamente até têm alta para domicílio para continuar a sua convalescença. Outras delas, infelizmente, como sabem, depois de terem passado por intensivos, sobretudo aquelas que eram mais idosas e mais doentes, tiveram um desfecho negativo que se reflete no número de óbitos e, portanto, a passagem por intensivos tem um período médio e as pessoas ou recuperam e voltam à enfermaria ou, infelizmente, acabam por ser óbitos e têm também saída destas unidades. Portanto, isto é, como vos digo, muito dinâmico. Todos os dias entram doentes de um compartimento, digamos assim, para o outro e depois têm alta desse compartimento de alguma forma. Última questão, Antena 1. Antena 1, boa tarde. A curva portuguesa tem-se mostrado um pouco errática e alguns especialistas estranham esta irregularidade. Gostaríamos de tentar perceber como é que se explica a irregularidade da curva portuguesa, sem a ver com o número de testes realizados. Por exemplo, ontem o número de novos casos aumentou bastante, se tem a ver com a realização dos testes, do número de testes. E já agora há autarcas que continuam a dizer que não recebem os testes. Gostaríamos de perceber quem e com que critérios decide a distribuição, por exemplo, por cada distrito, pelas várias instituições, com que critérios é feita a distribuição e quem é que decide. Muito obrigada pela sua questão, pelas duas questões que nos coloca, que penso conseguir responder. Em relação à questão dos critérios da distribuição, aquilo que tem sido, a prática tem sido a da distribuição de acordo com a necessidade manifestada por cada região. Nós temos tido até à data uma distribuição que parte, para alguns artigos, que parte do laboratório militar com ordens de transferência para as regiões, que são dadas pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e pelo Infarmed, e que decorrem daquilo que são os pedidos que nos reportam. É evidente que a distribuição depois é realizada regionalmente, ou seja, por exemplo, nós enviamos aquilo que são as necessidades para a região norte, e é a região norte que faz a distribuição pelos seus hospitais. O mesmo para a região centro, para Lisboa e Val do Tejo e para as demais regiões. Duas notas a este propósito. Alguns hospitais têm tido já, pela sua dimensão, uma distribuição individualizada e têm-na tido desde praticamente o início. Isto também tem a ver com a própria evolução da atividade dos hospitais em relação à pandemia. Caso típico, o Centro Hospitalar Universitário São João tem, desde o início, um envio dedicado. Outros hospitais estão também agora a entrar nesse modelo e nós estaremos a pensar até em alargá-lo para facilitar a vida às administrações regionais de saúde. Mas aquilo que tem acontecido até à data tem sido o envio para a região e a região genericamente distribui. Uma outra nota, é evidente que quando há alguma carência de alguns equipamentos, aquilo que têm sido as distribuições, ou que foram as distribuições até agora, eram uma distribuição em função daquilo que havia disponível para o país, mas com uma preocupação, obviamente, de equidade regional. Uma outra nota ainda para dizer que esta distribuição regional, esta distribuição nacional e regional, em momento nenhum pôs em causa aquilo que eram as responsabilidades das nossas próprias entidades, a maioria delas entidades públicas empresariais, hospitais e empresa, de fazerem as suas próprias aquisições. Por último, referir muito concretamente que as relações do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, são com as suas entidades. Portanto, não é o Ministério da Saúde que faz a distribuição para outras entidades que estão no terreno, que têm feito um trabalho muito importante, mas quais sejam, por exemplo, as autarquias. É evidente que, em alguns casos pontuais, temos disponibilizado
a IPSS, por exemplo, lares, ou a outras entidades, por exemplo, testes, por exemplo, equipamentos de proteção individual. Não porque não fosse suposto que essas entidades tivessem feito as suas reservas, os seus estoques, conforme orientações atempadamente dadas, mas porque sabemos que há uma carência generalizada no mercado e, portanto, temos tido essa preocupação. Mais recentemente, o Ministério da Saúde tem também articulado com outras áreas governamentais a disponibilização de quantidades de equipamentos de proteção individual e até de alguns testes para aplicação. A questão que colocava da evolução, do dinamismo dos nossos dados epidemiológicos. Bom, por um lado, o que lhes posso garantir é que os dados refletem aquilo que é carregado nas bases de dados, como disse a Sra. Diretora-Geral de Saúde, no SINAV Lab e no SINAV Med, quer pelos laboratórios, quer pelos médicos. Relativamente, por exemplo, ao último pico que ontem tanta apreensão nos suscitou, que tinha mais 1.516 casos. É fácil ver, utilizando o exemplo de ontem, que como não houve nem 1.000 nem 1.500 amostras positivas nos últimos dias, estávamos aqui perante algo que indiciava ser um pico de notificações de casos confirmados e que não estariam, até ontem, notificados no SINAV médico. Reparem, nós temos aqui, em termos de resultados, uma aplicação que nós genericamente designamos por Sistema de Informação Nacional de Vigilância Epidemiológica, que tem duas vertentes, a vertente laboratorial e a vertente médica. E o facto de o resultado laboratorial estar confirmado na vertente laboratorial não quer dizer que já tenha sido traduzida, transposta, integrada com a vertente médica. Isto pode traduzir depois aqui alguma flutuação daquilo que são os nossos números, que são reais face aos registros que vão sendo feitos em cada momento, mas que podem estar de alguma forma desfasados face àquilo que é a efetiva realidade. Por isso temos tido desde o início duas preocupações, a dizer que estamos a comunicar transparentemente, mas que a informação que reportamos é aquela que existe nas bases de dados e que também devemos olhar para esta informação que vamos partilhando com transparência, com o cuidado e a compreensão de perceber que ela poderá ser volátil e dinâmica e não refletir a exata realidade, e daí a nossa preocupação de apelar sempre a que neste momento tenhamos todos os cuidados de precaução, porque isso é a melhor arma face a uma informação que é ainda para ser lida criteriosa e atentamente. Muito obrigada. Muito obrigada. É o fim da conferência de imprensa.